a gravar agora. Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos. Tá? Vamos fazer um bate-papo aqui sobre o Parkinson e o Alzheimer. Tá? E, nesse princípio, a gente vai revisar, né, como a gente falou naquela aula anterior, nós chegamos já a bater um papinho sobre Alzheimer, né? Aquele brainstorm inicial de teste, né, sobre a plataforma Zoom, e vocês, né, perceberam que, né, o Alzheimer, e a gente vai também falar hoje sobre Parkinson, são processos degenerativos, né, são doenças neurodegenerativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez por uma causa genética, né, que pode ser herdada, algum tipo de alteração que pode ser também adquirida, pelo próprio envelhecimento, secundária a alguns processos, por exemplo, traumáticos ou até mesmo inflamatórios, infecciosos. Tá? Então, essa doença, né, esse Parkinson e esse Alzheimer, né, por ser um processo neurodegenerativo, né, existe ali um acúmulo de substâncias e substratos dentro de alguns neurônios. Agora, por que isso ocorre? Bom, a causa não se sabe muito. Se sabe que existem alguns fatores genéticos e genômicos associados com o Parkinson e com o Alzheimer, mas sabe-se também que alguns processos inflamatórios infecciosos podem também predispor a acúmulo de substâncias dentro de alguns neurônios. Sabe-se também, tá, que os processos traumáticos também podem, vez ou outra, cursar com acúmulo de substâncias dentro dos neurônios. Então, veja só, a pessoa vai envelhecendo, ela vai acumulando substâncias e substratos dos seus neurônios. Ela vai, por exemplo, sendo vítima de um processo inflamatório infeccioso, por exemplo, uma meningite, uma meningoencefalite. Isso pode ser a base para um acúmulo de substâncias e substratos, tá, dentro do neurônio. Tá? Ela pode, por exemplo, sofrer traumas repetidos no crânio. Pacientes que são idosos, internados em asilos, eles sofrem traumas repetidos no crânio. Ou então, pacientes alcoólatras sofrem traumas repetidos no crânio. Esses traumas, tá, podem predispor tanto a sangramentos venosos, que a gente viu, né, no semestre passado, as hemorragias subdurais, mas esses traumas também podem evoluir com acúmulo de substâncias e substratos dentro dos neurônios. Pois bem, perdão, sabendo que, né, o Alzheimer e o Parkinson nada mais são do que processos neurodegenerativos, o ponto inicial é: qual é o tipo de substância que se acumula? Onde essa substância se acumula? E por que essa substância se acumula? O porquê ainda está sendo esclarecido. A gente não se sabe ainda especificamente o porquê. Sabe-se um pouquinho da patogênese, mas sabe-se também que existe um envolvimento genético associado com o Parkinson e o Alzheimer, mas isso não está também muito ainda desmistificado. Agora, alguns estudos mostram que inflamações e infecções estão associadas, traumas estão associados, então o porquê ainda está muito ainda em estudo. Tá? Agora, onde? Bom, aí sim. Onde acontece esse acúmulo de substâncias e substratos? Tá? Depende da doença. Normalmente, no Parkinson, você vai ver ali um acúmulo de substâncias e substratos, tá? Uma degeneração, normalmente, de neurônios que são muito mais dopaminérgicos, que estão ali na substância negra, em relação com o chamado corpo estriado, né? Nessa via chamada nigroestriatal. Já no Alzheimer, você vai encontrar isso muito mais na substância um pouco mais cortical do sistema nervoso central. Tá? Então, as regiões são diferentes no cérebro, tanto para o Alzheimer quanto para o Parkinson. O processo é o mesmo, é um acúmulo de proteínas. Agora, até mesmo essas proteínas são um pouco diferentes, tá? Pouco diferentes, porque o chamado peptídeo amiloide também pode ser encontrado, né, acumulado dentro de neurônios tanto dopaminérgicos, tá, quanto neurônios que estão muito mais na região cortical, no caso do Alzheimer e no caso do Parkinson. Tá? Agora, qual é a manifestação clínica? Bom, isso depende da intensidade desse acúmulo. A gente sabe que esse acúmulo ele pode ser leve, ele pode ser moderado e pode ser acentuado. À medida que você encontra ali neurônios completamente degenerados, e essa quantidade de neurônios degenerados vai se acumulando no cérebro, o paciente vai perdendo funções, que podem ser cognitivas, podem ser relacionadas, por exemplo, com a memória, com a fala, capacidade motora em estados graves. Tá? Então, essa manifestação clínica vai depender da intensidade desse acúmulo, vai depender da intensidade do comprometimento neuronal. Então, você vai encontrar pacientes com Parkinson e Alzheimer com apresentação clínica leve, apresentação clínica moderada ou acentuada. O que faz essa variação de apresentação clínica? É o comprometimento dos neurônios.
Quanto mais comprometimento neuronal, quanto mais acúmulo de substâncias e substratos dentro dos neurônios e até mesmo fora dos neurônios, isso vai alterar a apresentação clínica do Parkinson e do Alzheimer. Bacana? Agora, tratamento. Bom, não se tem um tratamento porque não se sabe ainda a causa, né? Se a gente sabe, por exemplo, que a causa é muito mais genética, então seria muito mais uma terapia gênica, né? Não se sabe ainda quais são esses genes. No Parkinson é estudado um pouco mais essa genômica. No Alzheimer, não muito. Tá? Então, se a gente um dia descobrir realmente quais são os pontos cruciais da genômica do Parkinson e do Alzheimer e tivermos a capacidade e a competência de, né, reorganizar esses genes, pode ser aí uma luz no fim do túnel para a cura do Parkinson e até mesmo uma redução da apresentação do Alzheimer. Tá? Vamos então rapidamente. Esses slides vocês já viram, né? A gente falou um pouquinho agora, vou falar primeiro do Alzheimer, né? Que está o Alzheimer, aspectos morfológicos, é a causa mais comum de demência em adultos idosos, com aumento da incidência associada ao envelhecimento. Por quê? Porque com o envelhecimento a gente vai acumulando proteína dentro de vasos, vai acumulando proteína também dentro de algumas células. Esse processo degenerativo é comum na idade, porque nós temos aí com a idade uma lentificação dos processos metabólicos, e essa lentificação dos processos metabólicos leva a acúmulo de substratos ou substâncias. Não apenas os substratos e substâncias de um modo geral, tá? Mas substratos, por exemplo, tá? Lipídicos, substratos proteicos. Então, é comum com o passar dos nossos anos, das nossas idades, vão avançando aí, tá? Você ter acúmulo de substratos e substâncias. Agora, no cérebro do paciente idoso, esse acúmulo ele é muito evidente. Né? Agora, que substância é essa? Bom, depende. Em alguns pacientes idosos, você tem acúmulo de, por exemplo, alfa-sinucleína, lá nos neurônios dopaminérgicos, lá na substância negra. Isso favorece muito mais o Parkinson. Ah, mas eu, na verdade, encontrei no outro paciente um acúmulo de peptídeo amiloide beta, tá? Lá na região, tá? Do neuropilo, do córtex do paciente B. Bom, isso favorece muito mais o Alzheimer. Tá? Raramente, olha, sintomática em pacientes mais jovens que 50 anos. Por quê? Porque é lógico que nesse paciente ainda não houve um processo degenerativo importante, a ponto de ter uma manifestação clínica importante. Mas à medida que a idade vai avançando, a apresentação clínica vai se tornando cada vez mais evidente. E veja que pacientes com 85 anos de idade, 40% deles apresentam a manifestação clínica evidente. Então, perceba bem que o Alzheimer se apresenta com início insidioso, leve, tá? Isso vai aumentando com o tempo. Né? Aumentando o quê? Aumentando, por exemplo, a perda das funções cognitivas. Tá? Ele vai tendo alterações lentas e progressivas da memória, lentas e progressivas, né, da sua orientação espacial e visual, tá? Julgamento, personalidade, tá? E alterações da fala, da linguagem. Isso vai emergindo lenta e progressivamente. Isso vai depender das manifestações neuronais, o quanto de acúmulo de substratos tem nesse cérebro. Isso vai estar relacionado diretamente com a quantidade e a intensidade das manifestações clínicas. Tá? Pode ocasionar, olha só que coisa, olha, com o tempo, se houver muito acúmulo de substâncias e substratos, tá? Esses neurônios não vão aguentar. Chega um momento que o neurônio está tão cheio de substrato e substância que ele dispara vias ou proapoptóticas ou ele sofre necrose. Resultado, o paciente perde número de neurônios, então ele perde massa encefálica, e se isso é muito intenso, muito grave, não só apenas deficiências cognitivas vão ocorrer, mas incapacidade de deambular, às vezes incapacidade de falar, tá? Então ele evolui com incapacidades, com afasia e até mesmo imobilidade. Então, cuidado com a manifestação clínica, ela depende, tá, da intensidade desses depósitos, tá, no interior do nosso cérebro. Falamos um pouquinho do histórico da doença de Alzheimer, descrita em 1906 por Alois Alzheimer, e analisou realmente, né, a morfologia do cérebro desses pacientes, e ele percebeu, né, que existiam algumas alterações morfológicas no cérebro de pacientes que tinham Alzheimer. Que manifestações morfológicas eram essas? Bom, tanto macroscópicas quanto microscópicas. De cara, ele percebeu que o cérebro de pacientes que têm Alzheimer apresentavam, tá, uma atrofia cortical, uma redução da massa total encefálica. Por que isso ocorre? Porque alguns neurônios extremamente repletos de proteína, eles disparam a via da apoptose. Tá? Eles também podem sofrer necrose, tá? E aí você tem morte de neurônios.
Essa morte ela vai ser reparada por uma cicatriz glial e o paciente lenta e progressivamente perde número de neurônios. E se ele perde número de neurônios, ele perde também massa encefálica. E você observa isso na macroscopia, através de uma atrofia cortical com proeminência dos sulcos e adelgaçamento dos giros. Tá? E na microscopia, quais são os aspectos morfológicos importantes? A formação desses emaranhados neurofibrilares, que nada mais são do que neurônios repletos de substâncias e substratos, normalmente proteicos. Tá? A gente sabe também que no Alzheimer um acúmulo de gordura também pode ocorrer dentro dos neurônios. Tá? Então, esse neurônio cheio de proteína, cheio de substâncias e substratos, tá? Ele se transforma num emaranhado neurofibrilar, chamado de neurito. Tá? Agora, se o paciente tem acúmulo de substância ou substrato, normalmente uma proteína, normalmente o peptídeo amiloide beta se acumula entre esses neurônios, no neuropilo, e é cercado por emaranhados neurofibrilares, isso se chama placa senil. Então, a presença de placa senil, a presença de emaranhados neurofibrilares é uma característica das doenças neurodegenerativas cerebrais. Tá? Emaranhados neurofibrilares são neurônios repletos de proteínas e a placa senil nada mais é do que um peptídeo amiloide beta, um acúmulo de peptídeo amiloide beta entre os neurônios, tá? Mas os neurônios que estão adjacentes a esse acúmulo de peptídeo amiloide beta vão se degenerar. Você vai encontrar ali, tá, uma chamada placa senil. Tá? Vamos lá. Quadro clínico. Qual é o quadro clínico de um paciente com doença neurodegenerativa? Tá? Qual é? O paciente tem anosognosia, que é a incapacidade de reconhecer a própria doença. Ele tem desorientação temporoespacial. Ele tem falta de objetivo, falta de objetividade nas suas ações. Ele tem redução da fluência verbal, né, alterações da fala, e esse quadro pode ir agravando. À medida que o tempo vai passando, ele vai acumulando mais substâncias, mais substratos, ele vai evoluindo com delírio, alterações do humor, alterações da personalidade, fica mais irritado, mais depressivo, alteração do comportamento, tá? Alterações mais graves ainda, olha, alterações da marcha, da força, equilíbrio, podem ser encontradas nas formas mais avançadas da doença. Bacana? Mais um pouquinho do quadro clínico. Alguns livros trazem que existem certos critérios diagnósticos específicos para você dizer se o paciente tem ou não uma clínica que é congruente com Alzheimer. Quais são esses critérios diagnósticos? Que podem vir associados ou podem vir exclusivos, um apenas em cada paciente. O paciente pode ter, né, perda gradual e contínua da função cognitiva. Isso é um critério diagnóstico específico para o Alzheimer. Ou ele pode ter uma perda de memória recente. Começa a perder a sua memória recente, isso também é congruente com o diagnóstico específico para Alzheimer. Déficit cognitivo exclusivo, tá? Ou déficit de atenção aguda. Então, alguns livros trazem que esses 4 critérios são 4 critérios importantes para o diagnóstico do Alzheimer. Agora, nada impede que o paciente apresente todos esses sinais e sintomas, todos esses critérios diagnósticos específicos ao mesmo tempo. Bacana? Bom, e aqui sim, né? Aqui é a patogênese e a genética molecular dessas doenças neurodegenerativas, falando aqui primordialmente no Alzheimer, né? Por que realmente ocorre o Alzheimer? Como se explica isso? Bom, não se sabe muito bem a causa, mas uma possível explicação é uma anormalidade fundamental que repousa num acúmulo de 2 proteínas em específicas regiões do cérebro, marcadamente por produção excessiva de proteína ou dificuldade de remover o excesso de proteína formada dentro do citoplasma do neurônio. Então, existe, né, no nosso, né, neurônio um mecanismo fisiológico, né, proteico. Qual é? Ele absorve substâncias e substratos, ele produz as suas proteínas e ele secreta as suas proteínas. Tá? Isso é o fisiológico. Agora, o que acontece nesses pacientes com Alzheimer? Eles têm o quê? Na verdade, eles têm, às vezes, uma produção excessiva de um tipo anômalo de proteína. Então, já começa aí uma produção excessiva, um desbalanço entre produção e secreção e excreção. Se ele tem produção excessiva e isso supera a sua capacidade de remoção de proteínas anômalas, haverá acúmulo. Ou ele pode estar produzindo normalmente as suas proteínas,
tá? E não consegue remover aquelas proteínas que, repentinamente, não conseguem ter a sua forma fisiológica e funcional. Então, ele produz as proteínas, tá, de modo excessivo e não consegue remover essas proteínas anômalas, gera acúmulo. Ou ele produz, tá, quantidades de proteínas normais, mas vez ou outra tem ali uma proteína anômala, ele precisa jogar essa proteína fora e não consegue. Isso também gera acúmulo. Tá? Então, essa velocidade, essa alteração metabólica nas proteínas, tá? A gente vai ver quais são essas proteínas, tá? Leva ao acúmulo de substâncias e substratos dos neurônios, e isso leva a um processo degenerativo neuronal. Quais são essas substâncias, no caso do Alzheimer especificamente? É o chamado peptídeo amiloide beta e essa chamada também proteína tau. São essas duas substâncias, particularmente, que estão envolvidas no Alzheimer. Tá? E a produção de amiloide beta é o evento crítico, inicial para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Tá? Então, é um processo degenerativo, envolve acúmulo de substâncias e substratos. Tá? Qual é, então, o mecanismo de acúmulo? Ou produção excessiva, ou dificuldade de remoção. Tá? Quem são essas substâncias ou substratos? O peptídeo amiloide beta, a gente vai ver como ele é formado. A proteína tal, a gente vai ver como e onde ela está ali no metabolismo proteico neuronal. Mas a produção de amiloide beta é o evento crítico inicial para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E aí está, né, nosso diapositivo talvez mais importante da aula. Tá? Perceba que isso aqui, olha, essa proteína aqui é o chamado, né, precursor do peptídeo amiloide beta. Tá? Normalmente ele é quebrado, tá, por essas enzimas aqui, olha, tá, secretases, tá, de forma fisiológica. Tá? E ele é, então, né, dissolvido, e isso é absorvido tanto pelo hialoplasma do neurônio quanto pelo neuropilo, e pronto, e acabou. É um processo de fabricação, utilização e absorção de aminoácidos, de proteínas, ali naquela célula habitual. Agora, o que acontece no Alzheimer? Tá? Veja bem que aqui existe uma alteração de uma clivagem. Ó. Ele cliva aqui, olha, pela gama-secretase, cliva aqui pela beta-secretase e sobra esse peptídeo amiloide beta. Esse é o problema. Essa quebra não deveria ser assim. Tá? Ela deveria quebrar de uma forma mais ou menos assim, ó, clivando aqui pela alfa-secretase, clivando aqui pela beta-secretase, não formando o que nós chamamos de monômero amiloide beta. Então, aqui é o problema mais importante. Ó. Quando o paciente começa, lenta e progressivamente, a não quebrar esse chamado precursor do peptídeo amiloide beta, que é esse aqui, ó. Esse é o precursor do peptídeo amiloide beta. Isso aqui é uma proteína de superfície de membrana. Normalmente ela é utilizada, quebrada e absorvida e acabou. Agora, com o passar do tempo, ou em alguns pacientes que têm predisposição genética, né, a gente vê em alguns livros, né, pacientes com alterações no cromossoma 21, né, esses pacientes podem eventualmente quebrar de forma anômala esse chamado precursor do peptídeo amiloide beta. Se ele quebra de forma anômala, tá? Se ele quebra através da beta-secretase e da gama-secretase, ele forma esse monômero, tá? Chamado um monômero amiloide beta. Esse monômero começa a se acumular. Né? Ele pode se acumular onde? Normalmente ele se acumula entre os neurônios, mas ele também pode se acumular dentro dos neurônios. Tá? Agora, normalmente, quando ele se acumula fora dos neurônios, ele vai se aglomerando. Então, começa ali, ó, um monômero que vai se juntando com outros monômeros, formando oligômeros amiloide beta. Esses oligômeros amiloide beta podem, olha só, causar lesão direta no neurônio, podem promover a morte celular do neurônio, podem causar disfunção sináptica. E esses oligômeros ainda podem disparar um outro mecanismo chamado ativação da quinase. Poxa, o que tem a ver isso aí, a atividade da quinase? Quando a ativação da quinase, tá, ocorre, a fosforilação de um conjunto de outras proteínas também se altera. Peraí, Arthur, quer dizer então que, ó, quando o peptídeo amiloide beta é formado e começa a se acumular, né, dois importantes problemas vão surgir. Esses oligômeros eles podem se acumular cada vez mais, formando o que chamamos de fibrilas amiloides. Tá? Então, você vai encontrar uma amiloidose no neuropilo.
Tá? Isso já é um achado importante do Alzheimer, mas esses oligômeros, veja bem aqui, eles também ativam a quinase. E essa ativação de quinase altera um outro tipo de conjunto de proteínas chamadas de proteínas tau. O que essas proteínas tau, TAU, fazem? Elas estabilizam o hialoplasma do neurônio. Estabilizam principalmente os chamados microtúbulos. Agora, se ocorre uma alteração na fosforilação da tau, esses microtúbulos também perdem a sua configuração. Eles ficam instáveis. Como eles são formados por proteínas, tanto proteínas derivadas do microtúbulo quanto proteínas anômalas tau também começam a se acumular dentro do citoplasma dos neurônios. Tá? Essa agregação de tau vai formar o que chamamos de emaranhados neurofibrilares, ou seja, acúmulo de proteínas dentro dos neurônios, e essas fibrilas amiloides vão se acumular em torno dos neurônios. Resultado, se eu tenho agora um neurônio repleto de proteínas, tá? Normalmente proteínas tau, pela fosforilação equivocada da própria proteína tau, pelo acúmulo de fragmentos e parte de microtúbulos dentro do citoplasma neuronal, haverá um dano neuronal. Mas quando eu olho na microscopia, eu vou enxergar o quê? Eu enxergo normalmente o chamado neurônio degenerado, né, que no Alzheimer é chamado de emaranhado neurofibrilar. Então, existem duas importantes, entendeu, alterações aqui. Um acúmulo de proteína dentro do neurônio, normalmente é pela fosforilação da tau, pela desmontagem de microtúbulo. Isso vai formar o que chamamos de emaranhado neurofibrilar. O que é um emaranhado neurofibrilar? É um neurônio repleto de proteínas. Agora, não é só isso. Esses oligômeros, tá, amiloide beta, vão se agregando cada vez mais e formando o que chamamos de depósito amiloide no neuropilo. E esse depósito de proteínas, né, esse depósito de fibrilas amiloides, vai formar o que chamamos de placa senil. Então, o que eu observo quando eu olho na microscopia de um paciente que tem doença de Alzheimer? Eu enxergo tanto o acúmulo de amiloide beta no neuropilo, cercado por neurônios degenerados. Qual o nome disso? Isso é placa senil. Mas se eu encontrar apenas um neurônio repleto de proteínas anômalas, formando um aspecto emaranhado neurofibrilar dentro do citoplasma do neurônio, qual o nome para isso? Ele é chamado de emaranhado neurofibrilar. Então, quais são os dois achados mais importantes na histopatologia de um paciente com doença de Alzheimer? Os emaranhados neurofibrilares e as chamadas placas senis. Repito, emaranhado neurofibrilar, neurônio cheio de proteína anômala. E a placa senil é, na verdade, um acúmulo de proteína amiloide beta cercado de neurônios, né, alterados, tá? E neurônios também degenerados. Isso é chamado de placa senil. Tá? Vamos mais. Mais uma vez mostrando que, olha, na superfície dos neurônios, nós encontramos esse precursor do peptídeo amiloide beta. E a sua quebra anômala vai gerar, tá? Olha só, o amiloide beta. E esse amiloide beta, ele pode causar, olha, inflamação local, ele pode causar hiperfosforilação da proteína tau, e ela vai se acumular dentro dos neurônios. Olha aqui, neurônios cheios de proteína tau. Isso aqui já são emaranhados neurofibrilares. Tá? Essa proteína amiloide beta pode se acumular no neuropilo, formando o que chamamos de placas senis, com ativação da micróglia ao redor. Tá? Isso pode levar a exocitose, oxidação de neurônios, morte de neurônios. E o paciente vai perdendo neurônios, vai perdendo massa encefálica e vai tendo alterações clínicas, lenta e progressivamente. Bacana? O que você vê, então, na morfologia de um cérebro de um paciente que tem doença de Alzheimer? O cérebro, então, mostra diferentes níveis de atrofia cortical, com alargamento, na verdade, dos sulcos em lobos frontal, temporal e parietal. Então, os sulcos ficam bem alargados. Tá? Você tem uma atrofia significativa, e se ocorre ali uma atrofia do parênquima cerebral, aquela área, né, aquele espaço onde havia antes tecido neural e agora só existe um espaço, né, com atrofia neuronal, ele é ocupada por líquor. Então, à medida que o cérebro vai reduzindo o seu volume e o seu tamanho, tá, aquela área anteriormente ocupada pelo cérebro vai ser ocupada por líquor.
Então, quando você faz o exame radiológico, você encontra uma espécie importante e específica de hidrocefalia associada com essa doença neurodegenerativa, que é chamada de hidrocefalia ex vácuo. Nessa hidrocefalia ex vácuo, você encontra dilatação do sistema ventricular. E você vai encontrar também na radiologia um aspecto muito mais do que de acúmulo de líquor no espaço subaracnoide. Então, a hidrocefalia ex vácuo é um achado imaginológico importante relacionado com doença neurodegenerativa. Então, meus colegas, infelizmente, com o tempo, a gente perde massa encefálica. Tá? Quais são as causas básicas? Podem ser genéticas, podem ser vasculares, podem ser traumáticas, podem ser inflamatórias, infecciosas. Tá? Isso vai levar a um processo degenerativo, onde intraneuronal e extraneuronal. Quais são as proteínas envolvidas no Alzheimer? Tanto a chamada precursor do peptídeo amiloide beta, que vai formar o próprio amiloide beta, que vai se acumular entre os neurônios, ou aquele conjunto de proteínas tal também se desestabiliza pela sua hiperfosforilação, e esse acúmulo de proteína tal ocorre dentro do citoplasma do neurônio. Tá? Isso leva a um acúmulo intracitoplasmático de proteína. Então, resumindo, o Alzheimer é um acúmulo de proteína, ou dentro do neurônio, chamado emaranhado neurofibrilar, ou a placa senil, que é a presença de um complexo, de um conjunto de amiloide beta cercado por neurônios completamente transformados. Tá? Então, vamos rever isso aqui na microscopia. O que são essas placas, tá? Que é uma lesão extracelular? E o que são esses emaranhados, que são lesões intracelulares? Aqui estão os emaranhados neurofibrilares. O neurônio já afetado aqui, morrendo, olha, você perde neurônio, mas olha só esses. Esses neurônios estão com esses emaranhados neurofibrilares no interior do seu citoplasma. E que é isso? Normalmente é uma proteína tal que foi hiperfosforilada e agora ela, a sua forma anômala, se acumula dentro do citoplasma do neurônio. Fragmentos também de microtúbulos que ficam instáveis se acumulam também dentro do neurônio. E o aspecto é de um emaranhado neurofibrilar. Tá? Isso aqui é um processo degenerativo intracitoplasmático. Tá? Agora, o que é essa placa senil? Veja aqui tem diferentes estágios de uma placa senil. Mas, basicamente, a placa senil é isso aqui. É o depósito de um complexo amiloide. Isso aqui, na verdade, é a proteína amiloide beta que se acumulou aqui. Tá? E veja só as células ao redor. Elas estão o quê? Degeneradas. Você tem uma ativação da micróglia aqui ao redor, causando degeneração neuronal. Tá? Olha aqui o neurônio já começando também a sofrer ao redor. Tá? Isso é a placa senil. Quanto mais placas senis, quanto mais emaranhados neurofibrilares eu encontrar num paciente com Alzheimer, pior a sua manifestação clínica. Alguns livros trazem que esse achado aí, o emaranhado neurofibrilar, ele tem uma relação muito mais direta com o processo de degradação da função cognitiva. Isso quer dizer o quê? Quanto mais emaranhados neurofibrilares eu encontrar em um paciente, pior será a sua manifestação clínica. Tá? Aqui mostrando um pouquinho das diferenças das placas senis que eu posso encontrar. Eu posso encontrar uma placa senil exclusivamente com presença de amiloide beta, sem nenhum tipo de ativação da micróglia, sem nenhuma presença ainda de neurônios, tá, atrofiados ou alterados, chamados neuritos. Aqui não, essa placa já está um pouquinho mais evoluída. Além de presença do peptídeo amiloide beta aqui, eu vou encontrar também, olha, alguns neurônios já alterados ao redor, são chamados neuritos. Tá? Então, normalmente começa assim, formando um depósito de proteína anômalo no neuropilo. Ao redor desse acúmulo de proteína, você vai encontrando neurônios alterados, ou você pode encontrar já aqui, apenas neurônios já alterados, sem uma presença muito evidente do peptídeo amiloide beta. São formas diferentes, apresentações diferentes da mesma alteração chamada de placa neurítica. A placa neurítica, então, é uma coleção focal e esférica de processos neuríticos dilatados, tortuosos e corados pela prata. São chamados neuritos distróficos, esses neurônios que estão aqui ao redor, tá? Em volta de um núcleo, de um núcleo amiloide central. Isso é chamada placa neurítica. Bacana? Então, a gente já viu aqui, essa aqui é a placa senil. Tá? A placa senil está aqui.
e aqui os emaranhados neurofibrilares. Olha só essa área está completamente alterada. Se você olhar um pouquinho mais no fundo dessa imagem, além dos chamados, né, emaranhados neurofibrilares, você percebe que essa área aqui, olha, essa área todinha aqui, ó, né, ela já está sofrendo. Ó. Aqui está normal e aqui também já está um pouco mais sofrendo. Agora, o que será que levou a esse acúmulo aí? Será que é algo inflamatório, infeccioso? Arthur, mas espera aí, uma encefalite pode promover isso? Ela pode disparar esse evento. Um trauma pode disparar esse evento de acúmulo? Claro que pode. Mas qual que é a causa mais comum? Teoricamente, ela é genética, tá? Ou ela é pelo próprio envelhecimento do nosso organismo. Tá? Existe uma outra situação que pode levar também à atrofia cortical, que pode levar também a um processo degenerativo de proteína, mas esse processo é muito mais visto nos vasos sanguíneos cerebrais. É a chamada angiopatia amiloide. A angiopatia amiloide também é um processo idiopático, é um acúmulo anômalo de proteína, tá? Amiloide, tá? Então é uma degeneração proteica, mas ela é muito mais vista na parede dos vasos. Olha só esses vasos. Completamente o quê? Alterados, um acúmulo na parede dos vasos de proteína. Tá? Isso é chamado de angiopatia amiloide. Pacientes que desenvolvem angiopatia amiloide têm uma tendência a apresentar a mesma manifestação clínica do Alzheimer. Tá? Então, muito importante também diferenciar, quando vocês forem estudar no livro lá, a angiopatia amiloide, ela pode estar compondo um quadro de Alzheimer ou ela pode estar mimetizando um quadro de Alzheimer. O paciente pode ter Alzheimer sem angiopatia amiloide, ou ele pode ter angiopatia amiloide que mimetiza, que simula a clínica de uma doença de Alzheimer. Ou o pior dos quadros, né? Ele pode ter as duas coisas. Ele tem tanto Alzheimer, formando placa senil, emaranhado neurofibrilar, e tem também alteração vascular com acúmulo de amiloide na parede dos vasos. Vocês sabem que se acumula proteína na parede dos vasos, eles ficam cada vez mais duros. E a irrigação cerebral também reduz. Isso acaba contribuindo também para a atrofia cortical. Se a questão do Alzheimer é muito mais uma alteração neuronal, e essa alteração normalmente, tá, leva, tá, à redução do número de neurônios, tá, então existe ali quais neurônios que estão ali alterados? Bom, no caso do Alzheimer, você tem muito mais alteração nos sistemas colinérgicos. Tá? Olha aí, perda de 50% a 90% dos neurônios colinérgicos. Tá? Então, o tratamento vai se basear o quê? Na reposição, né, de acetilcolina. Tá? Para você tentar repor aquela carência, né, dessa substância que está ali promovendo a comunicação entre os neurônios na fenda sináptica. Tá? Então, veja só que interessante. Com o passar do tempo, de acordo com alguns tipos de predisposições genéticas, histórico de encefalites, históricos de trauma, nossos pacientes podem desenvolver acúmulo de substâncias no seu encéfalo. Aonde? Bom, normalmente, aqui você vê pelo Alzheimer, existem algumas localizações, né, muito mais predominantes. Onde? Olha lá, neurônios colinérgicos dos núcleos profundos, tá? Olha lá, próximo à faixa diagonal de Broca, tá? Lá no hipocampo, neurônios dos núcleos da base de Meyer, lá no córtex. Tá? Então, veja só, esses neurônios, tá? Eles normalmente sofrem o quê? Acúmulo de substâncias e substratos. E ao redor deles, acúmulo de peptídeo amiloide beta. Resultado, você tem tanto acúmulo que pode haver disparar do sistema de apoptose, ou você pode ter tanto acúmulo que leva à necrose neuronal. Resultado, tanto pela apoptose quanto pela necrose, você perde a quantidade de neurônios. E é claro que aquele neurônio que está repleto de proteína, o seu metabolismo também desaparece. Portanto, a sua função também desaparece. Então, à medida que eu vou encontrando no paciente acúmulo de substâncias e perda de neurônios, ele vai piorando a sua manifestação clínica. Qual é a morfologia disso? Placa senil e emaranhados neurofibrilares. Na macroscopia, atrofia cortical. Na imaginologia, você vai encontrar o quê? Na imaginologia, você vai encontrar a chamada hidrocefalia ex vácuo. E na clínica, perda da função cognitiva, alterações da fala, que vão acontecendo lenta e progressivamente, à medida que a doença avança. Tá? Diagnóstico, ele é clínico, ele é imaginológico, tá? O tratamento, reposição, tá? Farmacológica, para tentar diminuir, né, esse déficit de acetilcolina existente. A gente sabe que isso aí não ajuda muito, né? Reduz apenas a evolução da doença. Tá? Esses pacientes, normalmente, eles, né, ficam em casa, eles têm que ser observados, porque eles perdem a noção do tempo.
tá? Eles perdem a noção das pessoas que estão ao redor, têm dificuldade de comunicação, às vezes com o agravamento eles têm também dificuldade de deambular, tá? Eles ficam mais imóveis, apáticos, então o cuidado é extremamente importante, tá? Com os nossos vozinhos, com as nossas vozinhas. Lembrando que um dia todos chegaremos nesse ponto, infelizmente, tá? Então temos que ativar o cérebro, diz que algumas manobras podem ser feitas durante a vida, como a leitura, né, bem voraz, então você não tem desculpa agora. Se alguém te perguntar, por que você está estudando tanto? Eu estou prevenindo o Alzheimer. Quanto mais você lê, mais conexões você faz, tá? Você tem muito mais neurônios ativos, se perder um pouquinho não vai fazer tanta falta no futuro. Bacana? Vamos lá, vamos abrir para perguntas? Estou falando demais.